WW está de volta do intervalo. Vamos ao nosso próximo assunto dentro da conversa hoje sobre política. A Procuradoria-Geral da República decidiu, sim, que vai prosseguir nas conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, visando uma colaboração premiada. Um acordo desse tipo já foi rejeitado pela Polícia Federal. Ela considerou que Vorcaro tem praticado o que chama-se oferta seletiva de informações. A reportagem é de Luciana Amaral. Daniel Vorcaro mantém as tratativas com a Procuradoria-Geral da República depois da Polícia Federal rejeitar a proposta de delação. Uma saída pode passar por um ressarcimento próximo aos 50 bilhões de reais do rombo no Fundo Garantidor de Crédito e no BRB. Enquanto isso, mais uma vez, PT e PL insistem na instalação da CPMI do Master, iniciativa com nenhum apreço do Centrão, nem da cúpula do Congresso. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, se recusou a ler um pedido de criação do colegiado na sessão conjunta desta quinta-feira. Na tribuna, Flávio Bolsonaro disse não ter nada a esconder da relação com Vorcaro. Petistas, então, logo relembraram a gravação, chamando o ex-banqueiro de irmão, o que resultou numa troca de acusações de parte a parte. O Planalto vê desgaste em Flávio Bolsonaro não só pela revelação das mensagens e do encontro com Vorcaro depois da primeira prisão, mas também pelas explicações para tentar contornar o caso. A avaliação é de que o concorrente passa a imagem de desorientação, piorada pela troca do marqueteiro-chefe da campanha. Quem imaginava que aquele menino, que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro, estivesse pegando 159 milhões de dólares para fazer um filme do pai? O valor que Flávio pediu a Vorcaro é menor do que o citado por Lula. Mesmo assim, o episódio deu munição ao PT, que criou um novo mote para atacar o adversário: a Lei Daniel Vorcaro, em contraposição à Lei Rouanet. Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. Uma das apostas de Flávio para se reerguer reside em um encontro com Donald Trump na semana que vem. A ideia é mostrar que, apesar da reunião bem-sucedida entre Lula e Trump no início do mês, a relação com a direita americana não está abalada. O entorno de Flávio diz que o convite partiu do governo americano. Oficialmente, no entanto, a visita segue sem confirmação. Uma das principais preocupações da pré-campanha de Flávio é de que Trump impõe um novo tarifaço ao Brasil. O temor é de que o Planalto volte a surfar na narrativa em defesa da soberania e de que o Lula abra distância de vez nas pesquisas, desgastando o clã Bolsonaro ainda mais. Caio, você se dedicou a isso hoje. Para onde vai essa delação? Delação do Daniel Vorcaro? Afirmativo. Bom, a depender do principal ali, do Juca, né, que é o advogado, e do Paulo Gonet, vai sair uma delação, eu apostaria meia boca, que tende a ser esbarrada, se seguir assim, no André Mendonça e na turma ali no Supremo Tribunal Federal. A relação que a gente tem de informação ainda é ruim do André Mendonça com o advogado, um dos advogados, talvez a gente pode dizer o principal, né, o daqui de São Paulo, embora o Dr. Sérgio Leonardo também trabalhe nesse assunto e é um competente advogado de Brasília. Agora, essa é uma possibilidade, uma delação meia-boca que vai ter um problema no Supremo para ser homologada. E tem uma possibilidade ainda, diante dessa possível rejeição da homologação, o Daniel Vorcaro, que está numa cela de passagem, pelo que eu tenho de informação, tomando banho num cano da cela que bate no joelho dele, tentar entregar mais, né? Entregar mais, porque as informações que se tem ali nos investigadores é que tem mais, muito mais para ser entregue, inclusive alcançando cúpula de Congresso, Palácio do Planalto e também Supremo Tribunal Federal. Então pode ser que venha um impasse aí na frente e, quem sabe, uma mudança da estratégia do próprio Daniel Vorcaro. Isso está no radar. Chris, nas análises que vocês da Eurásia têm feito para os clientes de vocês que estão espalhados pelo mundo,
vocês têm dado uma ênfase muito grande no fator político relacionado ao escândalo Master. E vocês fazem previsões a respeito disso. Vocês consideram que a tendência desse escândalo é ganhar mais ímpeto, mais dinâmica. E o que é o cenário que você traça a partir daí? Olha, quando a gente olha a eleição, é claro que a candidatura do Flávio Bolsonaro sai arranhada e está passando por uma crise. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos mais de 5 meses da eleição. Não é um escândalo que chegou na campanha do Flávio 3, 4 semanas antes da disputa. Então, tem muita coisa pela frente. Nos parece que vamos entrar num ciclo, né, de muita manchete saindo dessa linha investigativa. Se vai, não vai ter uma delação premiada com Daniel Vorcaro, mas se não tiver, é porque o ministro André Mendonça conclua que não está entregando o suficiente e também existe uma certa confiança na linha investigativa da Polícia Federal de poder chegar a mais evidências. Então, temos já contratados, novos desdobramentos, novos atores, e a conclusão que provavelmente vai sair disso, é que o eleitor vai chegar à conclusão que a maioria dos políticos são corruptos, Você vai ter denúncias de corrupção do lado do governo, no campo da oposição e do Flávio Bolsonaro vai acusar o lado do governo. É claro que o que foi exposto na semana passada vai ser utilizado contra o Flávio Bolsonaro na sua campanha, pode vir novos desdobramentos. Então vai ter esse mar de lama, E o que reforça para nós, na Eurásia, é que tem espaço, sim, para um candidato da direita que não seja Flávio Bolsonaro chegar no segundo turno. E quando você olha pesquisas qualitativas, é nítido que tem um cansaço com lulismo e bolsonarismo. Então, esse pano de fundo que a gente já conversou nesse programa, William, também, que você também, no seu programa do fim de semana, eu acho que fica realçado com esse ciclo investigativo. Então eu diria que a campanha do Flávio, em tese, tem tempo para recuperar, não acho que está morta, claro que muito vai depender das novas investigações, mas esse lado de espaço para um outro nome é que me intriga mais e é difícil prever, mas espaço existe, e essa linha investigativa do Banco Master realça essa possibilidade. A grande dúvida, e hoje eu colhi os dados aqui da Pesata, com o Sérgio Denicoli, que esteve aqui essa semana com a gente, inclusive, é de que a situação ontem conosco. Ontem. A situação do Flávio, hoje foi o segundo pior dia em menções negativas do Flávio desde quarta-feira passada, ontem foi o pior dia. Nas nuvens das redes sociais. Isso, nas redes sociais. Ele, pelo menos, vê uma situação muito difícil. A minha questão em relação ao que o Christopher coloca, o espaço para a segunda via, é que o espaço, ou para a segunda via da direita, ou para a terceira via, na verdade, eu acho que ela só se viabiliza com o bolsonarismo. Eu não vejo um espaço para um nome da direita, vamos chamar de direita moderada, vamos chamar de direita tradicional, tem gente que chama de direita democrática, sem o bolsonarismo. Então, algum tipo de construção política para ter um nome forte contra o Lula, se for esse o caminho de um outro nome que não Flávio, teria que ter o aval do Flávio, da família e principalmente do pai. E eu não vejo esse cenário hoje, porque eles estão muito resistentes, trocaram o marqueteiro, vem pelo menos mais um mês aí para tentar sair desse buraco que eles se meteram. Ô Caio, eu acho que você tem um ponto na mosca e por isso que eu vejo uma parte relevante do PL preocupada não com a perda do eleitor de centro que olha toda essa polêmica e fala assim, quer saber, eu acho que eu vou no Lula mesmo. Essa, óbvio que é uma preocupação, mas eles têm ainda quase 5 meses para lidar com esse problema. E como o ciclo todo aqui de 4 anos que a gente tem visto está muito instável, está muito volátil, 5 meses ainda é um baita tempo para se recuperar. O que eu vejo numa parte relevante do PL, de quem está trabalhando na pré-campanha do Flávio Bolsonaro, é que este é um momento de agarrar esse leitor mais de direita, porque se você fixa, como tende a fixar aqueles 20%, 30% que são bolsonaristas para valer, reais ali, de direita, radical, você tem praticamente uma inviabilização do crescimento de uma terceira via. Então, esse é um ponto
que boa parte do PL ressalta e está de olho. Agora, vamos fazer um pouco assim, vamos dar um pouco de ré aqui nessa história, porque essa direita não bolsonarista, ela não caiu assim sem querer no colo do bolsonarismo. Ela topou essa aliança, ela escolheu essa aliança. Ninguém teve coragem ou peito para enfrentar e para criticar os bolsonaros e tal. Pelo contrário, quem acabou legitimando o bolsonarismo como o detentor da condução de uma candidatura à direita foi exatamente essa turma que hoje não consegue nem se desvencilhar e não consegue também ganhar o eleitor. Qual é o próximo movimento disso? Talvez o caso Master apresente um momento em que essas pessoas vão, até quase que obrigatoriamente em função das repercussões do caso, ter que tomar uma decisão. O quanto elas vão conseguir navegar fora do bolsonarismo, dada a adesão a esse eixo político no Brasil, aí eu não sei, mas assim, eu só não quero deixar aqui de lado, ou que a gente esqueça, que essa foi uma escolha de estratégia política dessas pessoas, desses grupos da direita que acabaram ficando refém. Então, a escolha foi deles e agora estão presos a isso. A escolha foi deles porque o Bolsonaro foi o que sobrou no pós-Lava Jato. Exato. Essa direita ela foi afetada pela Lava Jato e o Bolsonaro não. E aí que o Bolsonaro emerge em 2018, empurrando os tucanos para lá, entolados até aqui com Lava Jato também, e emerge ele. Então, e agora, foi um processo... com o bolsonarismo afetado por um caso de corrupção, essa direita vai sair como, né? Engraçado. Chris, você quer... Só pediu a palavra. Está pedindo a palavra, Chris? Prossiga. Você vai no intervalo ou eu tenho um tempinho para poder? Eu acho que a gente tinha tempo. Deixa só você avisar. Nós temos 5 minutos ainda nesse segmento. Prossiga, por favor. Não, tá certo. Não, mas eu só colocaria que, só um dado, né? De acordo com uma pergunta da pesquisa Genial Quest, 40% dos brasileiros gostariam de ter um nome que não seja nem Lula nem Bolsonaro, né? O que me deixa crer que é possível ter um outro nome para poder subir nas pesquisas. 2 ressalvas. Isso só tende a acontecer numa campanha presidencial, porque todos os outros nomes que estão na praça não são conhecidos pelos eleitores. E o dia a dia do eleitor não está prestando atenção na eleição presidencial. Então não tem por que esses nomes crescerem muito no período pré-campanha, não é? Onde o eleitor não está prestando atenção. O segunda ressalva eu reconheço que a base eleitoral do Bolsonaro tem um lado fiel. Eu acho que a candidatura do Flávio tem tempo para poder recuperar. A nossa aposta na Eurásia é que o Flávio vai chegar no segundo turno, mas eu só acho que nós estamos com uma rubrica analítica de uma certa sedimentação do eleitorado, que tem uma base bolsonarista, uma base lulista, e só uma parcela pequena do eleitorado vai definir o resultado. Se você pega dados qualitativos, não é isso que você enxerga. Você enxerga um eleitor com desencanto profundo, incluindo parte das 2 forças políticas, e buscando algo novo, né? É um eleitor muito cético. Então, a gente tem um pouco de cautela do grau de consolidação do Flávio Bolsonaro nesse contexto, olhando dados mais qualitativos. Eu só coloco essa alerta. E não depende do Jair Bolsonaro indicar, ele tem que ter a benção do Bolsonaro para poder ter um nome subir nesse ambiente. Pelo menos o que eu estou enxergando no lado das pesquisas. Eu acho que o que está dando grande dificuldade para todos nós, Chris, de entender é esse paradoxo, né? No fundo, você está levantando um paradoxo. O paradoxo da existência de um enorme potencial anti o eixo Lula-Bolsonaro, um contingente de milhões de pessoas cansadas, desanimadas, frustradas e achando enfadonho essa eterna briga que produz essas espumas que a gente coloca no noticiário toda noite, como hoje, por exemplo. E a formação de uma corrente política dirigida com sentido e direção para ocupar esse espaço. A dúvida para todos nós que estamos fazendo análise política, eu acho que ela vai para a estrutura partidária. É impossível pensar num sentido de marcha, de conquista,
de corações e mentes de um pedaço do eleitorado sem organizações partidárias hierarquizadas e capilarizadas que se dediquem a isso, com uma proposta política de trabalhar esse portão aberto. Não é inevitável que isso não aconteça, como não é garantido que aconteça. Eu acho que nós estamos no fio da navalha. Sim, eu... Pode ir, Cris. Prossiga, Cris. Não, eu só diria que a barreira de entrada para uma candidatura presidencial cai quando você tem acesso a redes sociais e você consegue comunicar com o eleitor sem tempo de televisão. Então, isso é algo novo em eleições presidenciais. O Bolsonaro conseguiu se eleger sem estrutura partidária. A gente tem que reconhecer que essa barreira de entrada caiu, né? E, ao mesmo tempo, o Bolsonaro surfou num ambiente antissistema. Ele se colocou com uma candidatura contra o sistema, mas ele acumulou desgastes e esse ambiente antissistema permanece muito forte. Eu só tenho, bem brevemente, a percepção de que o receio e o medo de parte do eleitorado de que seja o Lula ou o Bolsonaro é superior à força do eleitorado de promover uma novidade, uma proposta política nova. Isso. Então eles acabam migrando muito mais pelo antissentimento, pelo sentimento negativo a um dos dois, do que por um sentimento favorável a uma novidade. O voto vai naquele que vai impedir que o que ele não quer chegue, sim, né? Sim. E só uma coisa para a gente arrematar, uma coisa curiosa, né? Se a gente pega os dois amplos favoritos ao Palácio do Planalto, eles são rejeitados por 90% do eleitorado.